Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um episódio do Vida em Comum, que hoje é em vídeo, podcast, vídeo, mas, Uhum. enfim, primeira vez, né? Primeira vez Sim. comigo também. Primeira vez com o meu bem. Gente, conheço o meu bem, Lucas Pegoraro. Pois é, vamos casar. Talvez quando você esteja ouvindo esse podcast Não, ou vendo esse vídeo, a gente já esteja casado. ainda não. Não, mas às vezes a pessoa vai ver depois, é isso que eu tô Ah, é falando. verdade, é verdade. Entendeu? Tá bom. Depois de 9 de maio. Se você tá assistindo depois de 9 de maio, é porque a gente já é casados. Já estamos casados. Sim, é isso. Primeiro episódio com você Isso. e a ideia é a gente compartilhar sobre esse um ano de vida em comum e sobre a nossa vida em comum. Essa fase que a gente tá vivendo como noivos e quase casados. Sim. Então, E a ideia também é que você seja a entrevistada de hoje. de hoje. Isso mesmo. Então, E tá eu bom. vou fazer o papel aqui meio de William en- Bonner. entrevistador. É. Então tá bom. Então, é um ano de podcast já, certo? Sim, dia 11 de abril. 11 de abril. Quantos Isso. episódios? Eu sempre falo episódios ao invés de episódios. Episódios. Isso é um fato curioso na nossa vida em comum. Toda vez que o Lucas tem que gravar alguma coisa sério, É, ele fala as palavras erradas. acontece. Acontece bastante. Mas episódio é um clássico. Episódio. Episódio é um clássico. É, que eu sempre tendo Muito a falar errado. Tá, mas são 33 episódios. Que legal. Ou esse vai ser o 33º. É isso aí, alguma É coisa isso aí, já passou de 30 episódios. Mas conte pra nós, como que surgiu a ideia do podcast, o que estava no seu coração, como foi esse processo e até aqui, né, refletindo sobre um ano de conversas e trocas com outras pessoas, como que tem sido todo esse processo? Tá. Eu acho que a primeira coisa foi que o podcast já estava no meu coração desde 2021, mas eu acho que foi necessário passar por alguns processos mesmo, em que eu fui amadurecendo, até entendendo melhor a ideia, e entendendo essa mensagem de observar essa teologia, observar os efeitos do evangelho na minha vida comum mesmo, né? No ordinário, que a gente tem bastante isso em comum, a gente fala sobre isso, né? Depois vocês vão conhecer mais ele. Mas, e aí, quando surgiu, eu fui muito encorajada, né? Por 3 pessoas específicas, quando eu tava trabalhando ali, em Bragança. Então, tem a Ana Camila, que é a nossa assessora, amiga, tá tudo aqui por trás. Mas teve também o Estevão, que participou bastante, ele que além de encorajar, editou ali os Uhum. primeiros. Teve uma conversa que foi bem legal, assim, nossa, que foi eu, a Ana, o Estevam e o Cascão também, na época. E depois eu compartilhei com você e você também me encorajou bastante. E aí começou assim, então era algo que estava escrito aí desde 2021. E eu entendi, assim, sabe, de que era algo que poderia abençoar, porque eu vejo que muitas pessoas têm essa crise de nossa, é muito legal ser crente dentro da igreja, dentro das programações, mas quando eu tô fora disso, ou vou pro mercado de trabalho, entro numa faculdade, entro numa rotina um pouco mais puxada, que não parece tão religiosa assim, eu não sei ser crente, ou então eu acho que sempre eu tô muito distante de Deus. E aí, baseado nesses conflitos, assim, eu comecei a pensar, nossa, eu acho que dá pra compartilhar muito daquilo que eu tenho vivido com Deus sobre isso. E para mim é uma alegria estar comemorando um ano. E agora, né, no formato de YouTube, que não vai ser só podcast, esse nosso é em especial, mas a ideia é compartilhar vídeos também sobre esses outros assuntos que vão surgindo dentro da nossa vida em comum. Sim. Então, para mim é uma alegria, eu acho que o mais divertido de tudo é poder depois ter feedbacks. Então, tem várias meninas que têm se tornado amigas e outros meninos também que ouvem e que mandam, assim, comentários. E aí eu fico assim, nossa, que legal. Porque quando a gente tá gravando o áudio, aí eu tenho a sensação de que, tô gravando isso daqui Sim. e eu não Uhum. sei, eu não tô vendo ninguém, né? Então agora vai ser essa minha primeira experiência, que eu até evitei um pouco aparecer, mas que eu acho legal também, porque agora eu tô com esse desejo de, eu quero saber quem são as pessoas, né, que estão por trás disso, que faz sentido. Então, pra mim é uma alegria mesmo ver que Deus tem usado, assim,
a minha vida e Legal. tive também o privilégio de entrevistar tantas outras pessoas importantes, assim, pra mim, em oportunidades que eu nunca imaginaria. Uhum. Mas, eu acho que é isso. Legal. Qual, nesse um ano de tantos episódios, quais foram as conversas ou que mais te marcaram, assim, ou sei lá, temas que foram muito preciosos para às vezes alguma fase específica que você tava Hum. e foram ali muito significativos, assim? Eu acho que, assim, de entrevistas, né? Ou É, geral, assim, geral, de geral. temas ou reflexões que são muito caros para você ao longo desse um ano, assim. Tá. Eu acho que um tema que é bem caro pra mim, e que foi um episódio bem, bem especial, foi quando eu compartilhei, sobre o luto. Uhum. Então eu compartilhei ali de uma forma bem, íntima mesmo. Eu acho que foi até um episódio que eu dei uma embargada na voz, ou se não me engano até chorei. Acho que é o episódio 3, se eu não me engano. E um outro, assim, que foi bem, bem legal pra mim, porque ele passou por vários processos, que foi do episódio 5, esse eu lembro, que é do Avivamento Começa na Cozinha. Eu gosto bastante desse. Esse nome já é muito legal. Esse nome é bem legal. E eu gosto muito disso porque esse episódio, ele foi um texto que eu escrevi em 2022, depois de um tempo, assim, que eu fui na casa de umas amigas. E aí, todas as vezes que a gente se reunia, a gente preparava comida junto, assim, na cozinha, sabe? E daí, eu lembro, assim, de ter esse flash, assim, de experiência mesmo, assim, com Deus. E me veio essa frase, assim, avivamento começa na cozinha. Então, foi uma reflexão que eu tive ali individual e que depois que eu gravei e foi publicado e tudo, acho que foi um dos episódios em que mais as pessoas interagiram comigo de, Que legal. nossa, é isso, eu Uhum. achava que era loucura, assim, mas você conseguiu decifrar bem, né? O sentimento que é estar ali preparando coisas, receber pessoas em casa. Então, acho que esses foram os episódios, assim, que custaram caro pra mim, porque eu também tenho um ciúme de divulgar os meus textos. Então, eu tenho muito texto guardado, assim, tem várias coisas. Então, pra mim, ter iniciado o podcast foi de entrar nesse processo também que eu preciso compartilhar Sim. a De vida que eu obediência, recebo. né, assim, De né? obediência a Deus também. Então, acho que esses foram os mais marcantes. E teve também o do. Esse eu gosto muito. Com o Rui Luiz, que ele é um pastor, né, amigo, assim, presbiteriano, lá de Osasco. E ele falou ali um pouco da história dele, da caminhada dele na jornada, como que ele Uhum. lida. E foi muito emocionante, porque eu acho que foi um dos episódios em que ele se sentiu tão à vontade que no meio da nossa conversa ele falou assim: vamos orar sobre isso? E aí ele começou a orar sobre avivamento, sobre essa nova geração e tudo. Então isso pegou, assim, porque é um Um peso, tema, assim. É um um tema tema caro, né? um tema caro que me pega, Aham, assim, sim. né, no coração. Então, acho que esse com ele e o outro com a irmã Nehama. Que, assim, era o meu sonho conhecer ela. Vai manejar. Eu lembro que eu assisti pregações dela e depois eu consegui o contato dela. E ela conseguiu ir lá, né, dar aula na escola. Mas ela se tornou uma amiga, assim. Uhum. E assim, ela é sensacional. É, Se não você não é. conhece, você Só de ouvir procura. ela falando qualquer coisa já é edificante. É muito, assim, então ter conversado com ela e ela ali compartilhando sobre a história dela com Uhum. Jesus, o amor, a escolha dela, né, de ter uma vida mesmo de celibato e tudo. Então, assim, é algo que aquece o nosso coração. Então, pra mim, foi esses aí. Muito bom, muito bom. Esses. Falando em celibato, mas na verdade não celibato, Sim, nós vamos casar. nós vamos casar. Como tá seu coração? Tá animado? Eu tô animada. Eu tô Você tá animado também, animada? vai ser legal. Sim, Dentro desse tema, né, de vida em comum, como você tem visto Deus falar com você nessa nossa fase? nessa nova E aí eu fase. falo também, mas primeiro é legal você Tá, falar. tá bom. É, Tá, o que Deus tem falado comigo nessa nova fase? Eu acho que muito sobre permanecer nele, sabe? Eu tenho pensado o quanto que esse tema casamento, noivado, a gente até conversa sobre isso, mas assim,
do quanto que isso às vezes é um alvo, um objetivo de vida para as pessoas. E eu lembro muito bem que no dia que o Lucas me pediu em casamento, em novembro, eu lembro que, óbvio, a gente estava muito nervoso, a gente fica emocionado e tudo, e eu tinha minha certeza, né, do meu sim. E, e aí eu lembro que depois que a gente subiu, aí a gente subiu pro seu apartamento, e aí eu fiquei um momento sozinha, assim, e eu lembro de olhar pra aliança, e nitidamente, assim, eu olhei e falei assim, nossa, isso é muito legal. Mas eu olhei no espelho, que eu fui no banheiro, eu olhei no espelho e falei assim: "Senhor, isso aqui é muito bom, mas não se compara a você", sabe. Então eu tenho pensado nisso, que nessa nova fase, é muito bom compartilhar a vida Uhum. com você. Eu orei por alguém como você, isso é muito precioso. Estou Ai, que animada pra fofinho. nova estou animada pra essa nova fase, mas, eu eu sei que eu só vou amar bem o Lucas e só vou realmente fundamentar a nossa família e cumprir o propósito que Deus tem pra gente se eu amar o Senhor. Amém. Então, porque às vezes você entra nessa daí, né, de: "Ah, eu quero casar, eu quero namorar, eu quero ter alguém", só que você já tem alguém, e esse alguém ele é perfeito, que é Jesus. Então se você mantém isso no lugar, você vai encontrar, você vai saber a pessoa que você precisa caminhar, e qual é o tipo de missão que vocês vão seguir, sabe. Então, Uhum. eu tenho pensado muito sobre isso, de, estar nessa fase, nós nos casarmos, mas não perder isso que a gente tem construído ao longo dos últimos anos, né, para os solteiros, que assim, ame a Jesus, ame a É. Jesus. Essa é a coisa mais importante. Se eu, tenho capacidade de amar o Lucas e daqui pra frente a nossa família, os nossos filhos e tudo que for surgindo, é porque eu preciso amar Jesus primeiramente, né. Então, eu acho que permanecer nesse lugar, essa tem sido a minha oração, assim, que o Senhor continue me encontrando fiel, com amor maduro, mas sempre muito sensível. Acho que é Uhum. isso. E você? Qual que é a pergunta? Você que Sim, fez, mas sim, sim. como que você se sente nessa nova fase? Eu acho que é muitas coisas que vêm na nossa mente que a gente reflete, né? Porque é um tempo de uma mudança bem grande, de muitas conversas intencionais também. A gente tenta construir isso com amigos, com pessoas que já são casadas há muito tempo. Mas eu acho o que eu acho muito legal tenho achado assim incrível de descobrir como Deus ama a família. Isso, já Uhum. ouvi isso várias vezes, mas Deus ama casamentos. eu acho que assim, você vê que realmente Deus ama casamentos e Deus quer que essa dinâmica funcione, assim, né? E aí o que eu acho legal é ver essa dinâmica mesmo funcionando na nossa vida em comum. Uhum. Então nós somos pessoas diferentes, né? Sim. E aí, o que eu fico assim impressionado é pensar como o design divino, tipo assim, de fato um homem precisa de uma mulher, entendeu? Tipo Sim, assim, gente. é, E uma mulher também precisa de um homem, tá? Vou sim. vou defender. Mas eu fico pensando assim, essa obra de santificação que acontece É. é, quando você tem uma pessoa ali, e às vezes até meio difícil, porque você tá deixando de ser independente, né? Às vezes a vontade que dá é tipo assim, nossa, eu queria fazer a coisa do meu jeito, né? Mas aí você incluir uma outra pessoa e você decidir junto, é, é, ao mesmo tempo é diferente, né? Causa um desconforto, mas ao mesmo tempo você vê que é muito bom, né? É, como o Fabiano, que é o nosso pastor, me disse sobre o casamento, ele fala Hum. assim, você não vai tão rápido quanto Uhum. você queria ir, talvez pensando na sua vida e tal, planos, mas você vai mais longe. Sim. E eu achei isso muito um ótimo conselho, assim. E é isso que eu tenho percebido, assim. Às vezes eu, na minha ansiedade de solteiro, né, já tanto tempo solteiro, agora dividindo a vida, às vezes eu lido com o desconforto de ter que ir mais devagar. Uhum. Mas eu tenho percebido isso. Eu vou mais longe, sabe? É, então tem sido muito legal viver esses processos acho que de santificação, perceber como Deus cuida e também olhar para minha fase de solteiro, olhar para trás nessa transição que eu tô vivendo agora, mas olhar para trás e falar assim, isso também foi muito precioso. Eu vivi Hum. coisas nessa fase que que eu precisava estar nessa fase para viver, sabe? Sim. Então, Viveu bem a sua viveu bem a solteirice, minha né? solteirice e até isso é muito, se você é solteiro, Viva bem. descanse no Senhor e seja um solteiro alegre, Sim. contente no Senhor. Por quê?
Porque é uma ótima fase. E eu tô percebendo que agora casando, eu vou perder muitas coisas da vida de solteiro que, digamos, que, né, que eu tinha ali de experiências e possibilidades de servir a Deus. E vou servir de formas diferentes, né? E que faz parte, é isso, a fase que Deus está nos conduzindo como casal. Sim. Mas você que é solteiro, você não tá menos, você não tá vivendo menos do propósito de Deus por estar solteiro, né? Você tá vivendo só uma fase diferente com outras possibilidades. Isso. Então abrace isso e viva isso, porque até se Deus te conduzir para uma pessoa, você vai mudar de fase, vai viver outras coisas, mas vai continuar honrando ao Senhor e dando frutos. Sim. Mas assim, no fim do dia Senhor, estou sendo fiel aonde o Senhor me colocou, e eis-me aqui, usa-me nessa fase, e estando sensível para quando o Senhor te mudar de fase, né? Mas é isso que eu tenho experimentado e tem sido muito bom ver Deus conduzindo a gente para uma nova fase e ver essas dinâmicas novas da vida em comum e da oportunidade que Deus faz na relação, né, com outra pessoa, de nos moldar no mais ordinário mesmo e nos transformar, né? Sim. Muito legal. É Mais isso. alguma coisa? O que você tem a dizer do podcast, dos planos pro Vida em Comum pro futuro? Pro futuro, você pergunta de Ana Camila, né? Mas, vamos lá. Eu acho que, além do podcast, como eu falei um pouco no início, a ideia agora é ter aqui no YouTube vídeos com outros temas que eu acho que são relevantes e trazer de uma forma muito simples. Porque a minha ideia sempre com o Vida em Comum foi trazer essas coisas muito teológicas, digamos assim, né? Que às vezes a gente que fez seminário, que a gente, enfim, se dedicou alguns anos da nossa vida para estudar mesmo, se aprofundar nisso, e que às vezes a gente perde o tato da vida real. Então, eu acho muito legal quando, por exemplo, eu vou num salão ou numa academia, enfim, ali no meio do supermercado, e eu consigo conversar com as pessoas, entender a dor delas e trazer algo que às vezes é muito difícil de falar, mas dentro da realidade dela ali, Sim. sabe? Então, sempre a minha ideia com Vida em Comum foi trazer isso, uma teologia profunda, mas de maneira mais acessível. Então, os planos, hoje, vamos devagar, gente, mas assim, eu penso que o podcast começou, ele deu um pontapé muito bom, e eu gosto muito disso, de compartilhar, de gravar, de escrever ali, de compartilhar às vezes no meu Instagram. Eu acho da hora que vocês super interagem, tipo, no meu dump do mês, ou nas coisas agora que eu comecei a falar sobre coisas que eu achei meus favoritos, né, do mês. E eu acho isso legal. Mas eu penso que aqui pro YouTube vai ter alguns desses episódios, esse é o primeiro, mas depois vir vídeos pequenos em que a gente pode falar, né? Tanto eu, mas o Lucas vai aparecer mais, porque, enfim, a gente vai estar casado, então essa é a ideia. Mas, assim, de trazer vídeos em que tenham temas, assim, mais, às vezes, até alguns meio polêmicos, né? Polêmicos. Mas, assim, coisas que realmente, às vezes, as pessoas complicam demais. Eu sinto que é isso. Às vezes as pessoas complicam demais, quando que, na verdade, é muito mais prático, muito mais simples, e que dá pra viver uma vida comum amando Jesus e, enfim, Leve, viver né? outro tema também que eu acho que custa caro, vou trazer essa expressão do Lucas que eu gostei, vou aderir. Mas que custa caro pra mim. E que até a Ana Camila sempre fala muito, que eu poderia falar mais sobre ele, que é como viver em comunidade, né? Então, já tive experiências boas e ruins. Então, tem várias coisas. Eu acho que meio que ser aqui um lugar em que dá pra aconselhar, entende? Sem exposições nem nada. Mas trazer mesmo desse lugar de o que eu aprendi e o que te aconselhar, enfim. Então, eu acho que os planos são meio que Legal. esses, né? Coisas boas. Coisas Vindo por boas. aí. Fique ligado. Próximos capítulos Do Vida em Comum. do Vida em Comum. É isso. E é isso. Feliz aniversário pro Vida em Comum. Parabéns pelo seu trabalho, seu serviço, compartilhando a mensagem que Deus tem te dado. Amém. Te admiro. Ah, Quer casar comigo? quero. E acho que é isso. Acho que é isso, gente. Até o próximo. Tchau.